Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Juízes, capítulos 9, capítulos 10 e capítulo 11. Vamos escutarmos e lermos juntos neste exato momento. Juízes 9. Abimeleque, filho de Jerobaal, foi ter com os irmãos de sua mãe em Siquém, e disse-lhes, assim como a toda a família de sua mãe: Dizei, vô-lo peço, a todos os habitantes de Siquém, o que é melhor para vós, serdes dominados por 70 homens, todos filhos de Jerobaal, ou que um só homem seja vosso rei? Lembrai-vos de que eu sou de vosso sangue e de vossa carne. Os irmãos de sua mãe falaram dele aos habitantes de Siquém, referindo-lhe suas palavras, e inclinaram o seu coração para Abimeleque, porque, diziam eles, é nosso irmão. E deram-lhe 70 siclos de prata tomados do templo de Baal-Berite, com os quais assalariou homens miseráveis e aventureiros, que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Efrá, e matou sobre uma pedra os seus irmãos, filhos de Jerobaal, 70 homens. Juntaram-se então todos os siquemitas com todos os de Bet-Melo, e vieram junto do terebinto da estela que havia em Siquém, onde proclamaram rei Abimeleque. Sabendo disso, subiu Joatão ao cimo do monte Garizim e exclamou: Ouvi-me, homens de Siquém, para que Deus vos ouça. As árvores resolveram um dia eleger um rei para governá-las e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Mas ela respondeu: Renunciarei, porventura, ao meu óleo que constitui minha glória aos olhos de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à figueira: Vem tu, e reina sobre nós. Mas a figueira disse-lhes: Poderia eu, porventura, renunciar à doçura de meu delicioso fruto, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à videira: Vem tu, reina sobre nós. Mas a videira respondeu: Poderia eu renunciar ao meu vinho que faz a alegria de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu: Se realmente me quereis escolher para reinar sobre vós, vinde e abrigai-vos debaixo de minha sombra. Agora, pois, se com lealdade e boa-fé escolhestes Abimeleque para vosso rei, se vos portastes bem com Jerobaal e sua casa, correspondendo aos benefícios que ele vos fez. Porque meu pai combateu por vós e livrou-vos dos madianitas arriscando a própria vida. Vós, que agora vos levantastes contra a casa de meu pai, matastes todos os seus 70 filhos sobre uma pedra, e proclamastes rei dos habitantes de Siquém Abimeleque, filho de sua escrava, sob o pretexto de que ele é vosso irmão. Se, pois, com lealdade e boa-fé, procedestes bem com Jerobaal e sua casa, então que Abimeleque vos faça felizes, e que vós o façais feliz igualmente. Do contrário, saia fogo de Abimeleque, e devore os homens de Siquém com os de Bet-Melo. Fugiu em seguida Joatão para Bera, onde habitou, longe de Abimeleque, seu irmão. Reinou Abimeleque sobre Israel durante 3 anos. E Deus suscitou um mau espírito entre ele e os habitantes de Siquém, que os fez se revoltarem. Isso aconteceu para que fosse vingado o homicídio dos 70 filhos de Jerobaal, e seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os havia matado, e sobre os siquemitas que tinham sido seus cúmplices. Os homens de Siquém armaram contra ele emboscadas no alto dos montes, e puseram-se a despojar todos aqueles que passavam por ali. Gaal, filho de Obed, foi com seus irmãos a Siquém e ganhou a confiança dos homens do lugar. Saíram pelos campos, vindimaram as vinhas, pisaram as uvas, celebraram a festa, foram ao templo do seu Deus e ali fizeram um festim, amaldiçoando Abimeleque. Gaal, filho de Obed, disse: Quem é Abimeleque, e o que é Siquém, para que lhe estejamos sujeitos?
Não é ele filho de Jerobaal, e não é Zebu o seu lugar-tenente? Servia a família de Emor, pai de Siquém, por que razão serviremos Abimeleque? Oxalá tivesse eu poder sobre esse povo. Eu arrasaria Abimeleque e lhe diria: junta o teu exército, e vem. Zebu, governador da cidade, sabendo o que dissera Gaal, filho de Obed, encolerizou-se. E mandou secretamente dizer a Abimeleque: Gaal, filho de Obed, veio a Siquém com seus irmãos, e anda sublevando a cidade contra ti. Levanta-te de noite, tu e tua tropa, e põe-te de emboscada no campo. Amanhã cedo, ao nascer do sol, lança-te sobre a cidade. Abimeleque, pois, partiu durante a noite com toda a sua gente, e pôs emboscadas em 4 grupos junto de Siquém. Entretanto Gaal, filho de Obed, saiu e instalou-se diante das portas da cidade, então Abimeleque com todos os seus deixou a emboscada. Vendo aquela tropa, Gaal disse a Zebu: eis uma multidão que desce das colinas. Tu vês, respondeu Zebu, as sombras das colinas como se fossem homens. Gaal replicou: está descendo uma tropa do alto. Zebu disse-lhe então: onde está agora a tua arrogância, tu que dizias: quem é Abimeleque para que nós o sirvamos? Eis o povo que tu desprezavas. Vai, agora, e combate contra ele. Saiu Gaal à frente dos siquemitas e combateu contra Abimeleque. Mas foi derrotado por Abimeleque e fugiu. Abimeleque deteve-se em Ruma. No dia seguinte, o povo saiu ao campo, tendo sabido disso, Abimeleque tomou sua tropa, dividiu-a em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Ao ver que o povo saía da cidade, atacou-o e derrotou-o. Vindo em seguida com o seu grupo tomar posição à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos perseguiam os que estavam no campo e os massacravam. Abimeleque combateu a cidade durante todo aquele dia e tomou-a, matou toda a população, arrasou a cidade e semeou-a de sal. Ao ouvirem isso, todos os habitantes da torre de Siquém retiraram-se para a fortaleza do templo de El-Berite. E foi noticiado a Abimeleque que todos os habitantes da torre de Siquém se tinham retirado para esse lugar. Subiu então Abimeleque com sua tropa ao monte Selmon, tomou um machado e cortou um galho de árvore, pondo-o aos ombros, disse à sua gente: vistes o que eu fiz? Apressai-vos a fazer o mesmo. Cortou cada um deles um galho e todos seguiram Abimeleque. Depois disso, Abimeleque marchou contra Tebes, que sitiou e tomou de assalto. Havia no meio da cidade uma torre forte, na qual se tinham refugiado todos os habitantes, homens e mulheres. Fechando bem a porta, subiram ao terraço da torre. Abimeleque, chegando ao pé da torre, aproximou-se da porta para lhe pôr fogo. Então uma mulher, lançando de cima uma pedra de moinho, feriu-lhe a cabeça, fraturando-lhe o crânio. Chamou imediatamente seu escudeiro e disse-lhe: tira a tua espada e acaba de matar-me, para que se não diga que fui morto por uma mulher. Seu escudeiro o feriu, e Abimeleque morreu. Morto Abimeleque, todos os israelitas voltaram para suas casas. Assim Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. E do mesmo modo Deus fez recair sobre os siquemitas os seus crimes. Assim se cumpriu sobre ele a maldição de Joatão, filho de Jerobaal. Juízes 10. Tolá. Depois de Abimeleque, Tola, filho de Fua, filho de Dodô, de Issacar, levantou-se para livrar Israel. Habitava em Samir, na montanha de Efraim. E foi juiz em Israel durante 23 anos, depois disso morreu e foi sepultado em Samir. Jair. A este sucedeu Jair, de Galaade, que foi juiz em Israel durante 22 anos. Tinha 30 filhos que montavam em 30 jumentinhos, e possuíam 30 cidades que se chamam ainda hoje Avô Jair, situadas em Galaade.
Jair morreu e foi sepultado em Camon. Jefté. Os filhos de Israel fizeram de novo o mal aos olhos do Senhor, servindo os Baal e os Astarote, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, os deuses dos Amonitas e dos Filisteus. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-os nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Estes últimos oprimiram e esmagaram os israelitas naquele ano. Os amonitas, tendo passado o Jordão, combateram contra Judá, Benjamim e a tribo de Efraim, e Israel viu-se numa extrema aflição. Os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra vós, abandonando o nosso Deus e servindo aos Baal. O Senhor respondeu-lhes: porventura não vos tenho eu livrado dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus? E quando os sidônios, os amalecitas e Maom vos oprimiam e vós clamastes a mim, não vos libertei? Vós, porém, me abandonastes de novo para servir a outros deuses. Ide e invocai os deuses que escolhestes. Os israelitas disseram ao Senhor: pecamos. Tiraram então do meio deles os deuses estranhos e serviram ao Senhor, que se compadeceu dos males de Israel. Os amonitas juntaram-se e acamparam em Galaade, enquanto os israelitas faziam o mesmo em Masfá. O povo e os chefes de Galaade diziam uns para os outros: quem começará a pelejar contra os amonitas? Esse será o chefe de todo o povo de Galaade. Juízes 11. Jefté, o galaadita, era um valente guerreiro, filho de Galaade e de uma meretriz. A mulher de Galaade deu-lhe filhos, e estes, tendo crescido, expulsaram Jefté, dizendo: tu não herdarás nada na casa de nosso pai, porque és um bastardo. Jefté afastou-se de seus irmãos e fixou-se na terra de Tobi. Alguns homens miseráveis reuniram-se a ele e tomaram parte em suas incursões. Algum tempo depois, os amonitas entraram em luta contra Israel. Os habitantes de Galaade, vendo-se assim atacados, foram em busca de Jefté na terra de Tobi. E disseram-lhe: vem, serás o nosso chefe, e combateremos os amonitas. Jefté, porém, respondeu: vós, que sois meus inimigos, tendo-me expulsado da casa de meu pai, porque vindes a mim agora que estáis em aperto? Os anciãos de Galaade disseram-lhe: foi, precisamente, por isso que viemos agora ter contigo, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e sejas o nosso chefe, o chefe de todo o povo de Galaade. Jefté disse-lhes: se vós me conduzirdes para lutar contra os amonitas, e o Senhor mos entregar nas mãos, serei o vosso chefe. Os anciãos responderam-lhe: o Senhor seja testemunha entre nós de que faremos tudo o que disseste. E Jefté partiu com os anciãos de Galaade. O povo proclamou o seu chefe e general, e Jefté repetiu diante do Senhor, em Masfá, tudo o que acabara de dizer. Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas para lhe dizer: que tens tu contra mim para que me venhas combater em minha terra? O rei respondeu-lhes: Israel, vindo do Egito, tomou a minha terra desde o Arnon até Jaboque e até o Jordão. Devolve-mo agora, pois, pacificamente. Jefté mandou nova embaixada ao rei dos amonitas, dizendo-lhe: assim fala Jefté: Israel não se apoderou nem do território de Moabe, nem da terra dos filhos de Amon. Quando saiu do Egito, Israel marchou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou a Cádiz. Mandou então mensageiros ao rei de Édom, pedindo-lhe a permissão de passar pela sua terra. Retomou em seguida sua marcha pelo deserto, e contornou as terras de Édom e de Moabe. Dali, Israel mandou ainda mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Ezebom, pedindo-lhe que os deixasse passar pela sua terra, para que chegassem a deles. Seom, porém, não teve bastante confiança em Israel para deixá-lo atravessar o seu território. O Senhor, Deus de Israel, entregou-o com todo o seu povo nas mãos de Israel,
que o derrotou, e conquistou todas as terras dos amorreus que habitavam naquela região. Tomou toda a terra dos amorreus, desde o Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus diante de seu povo de Israel, tu pretendes possuir a sua terra? Porventura não tens a posse do que te deu a conquistar o teu Deus Camus? E nós, por que não possuiríamos tudo aquilo que o Senhor, nosso Deus, expulsou diante de nós? Serias tu melhor do que Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe? Porventura disputou ele com os israelitas, ou combateu contra eles? Eis já 300 anos que Israel habita em Ezebom e em suas aldeias, em Aroer e em suas aldeias, e em todas as cidades banhadas pelo Arnon, porque não lhe tiraste estas terras durante todo esse tempo? Não sou eu, pois, que te faço dano, mas és tu mesmo que te prejudicas, declarando-me guerra, que o Senhor, o juiz, se pronuncie hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir nada do que Jefté lhe mandara dizer. O Espírito do Senhor desceu sobre Jefté, e ele, atravessando Galaade e Manassés, passou dali até Masfá de Galaade, de onde marchou contra os amonitas. Jetifé fez ao Senhor este voto: se me entregardes nas mãos os amonitas, aquele que sair das portas de minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será consagrado ao Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté marchou contra os amonitas, e o Senhor lhes entregou. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Menite, e até Abel-Queramim, tomando-lhes 20 aldeias, e os amonitas, com este terrível golpe, foram humilhados perante Israel. Ora, voltando Jefté para a sua casa em Masfá, eis que sua filha saiu-lhe ao encontro com tamborins e danças. Era sua única filha, porque, afora ela, não tinha filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes. Ah, minha filha, exclamou ele, tu me acabrunhas de dor, e estás no número daqueles que causam a minha infelicidade. Fiz ao Senhor um voto que não posso revogar. Meu pai, disse ela, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, agora que o Senhor te vingou de teus inimigos, os amonitas. E ajuntou, concede-me somente isto, deixa-me que vá sobre as colinas durante 2 meses, para chorar a minha virgindade com as minhas amigas. Vai, disse-lhe ele, e deu-lhe 2 meses de liberdade. Ela foi com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade sobre as colinas. Passado o prazo, voltou para seu pai, e ele cumpriu o voto que tinha feito, ela não tinha conhecido varão. Daqui veio este costume, em Israel, que todos os anos as jovens israelitas reúnem-se para chorar durante 4 dias a filha de Jefté, o Galaadita. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Juízes, nos capítulos 12, capítulo 13 e capítulo 14. Paz e bênção a todos.